Amados irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos à aula número 145 do nosso Master Coach em prol da administração da palavra. Estudo este que hoje tem como tema a aliança dos reis cananeus contra Israel. A fundamentação desse estudo vai ser o livro de Josué, capítulos 9 e 10. Isto é, do capítulo 9, versículo 1 até o capítulo 10, versículo número 43. Este programa de Master Coach tem como intenção contribuir para a edificação mútua da igreja, alimentar, cuidar e advertir do perigo a igreja espiritual de Cristo para que esta possa se conservar no caminho do Senhor. Este momento, esta assembleia, é um momento que é antecedido do momento prévio que, através de uma separação, procedemos a um estudo vertical, teológico, para extrair não só a morfologia da palavra, mas sobretudo a substância da palavra, que é o Espírito que reveste essa mesma palavra, para que, a posterior, neste momento, possamos transmitir não só a palavra, mas sobretudo o Espírito que reveste essa mesma palavra, de forma que esse Espírito possa liderar a ação missionária de condução da igreja até os confins do mundo, em cumprimento daquilo que é a grande comissão de conduzir o Evangelho até aos confins do mundo. Este programa tem como intuito o alcance de 4 principais objetivos. O primeiro destes é o de estimular a prática da oração, da meditação contínua às Escrituras Sagradas, como uma forma de não só conhecermos o caráter, a vontade, mas também, fundamentalmente, de sabermos extrair de lá todas as respostas aos desafios com que lidamos no dia após dia. O segundo objetivo é o de estimular a prática da oração contínua, vigiar e orar, obedecendo desta forma o mestre da oração, Jesus Cristo, que nada fazia sem antes consultar a vontade, os modos e o tempo ou o momento para poder agir em público através da revelação que o Pai transmitia para poder cumprir todas as missões que lhe foram incumbidas. O terceiro objetivo é o de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade. Existe um único Deus em substância, glória e poder, que se apresenta em 3 naturezas distintas de pessoas. E o quarto e último objetivo é o de contribuir para a união da Igreja Espiritual de Cristo, como uma igreja una, santa, católica e apostólica, que se une através do cânon bíblico, pois é o cânon bíblico que revela e expressa a vontade de Deus para que a igreja, como o corpo de Cristo, possa estar unida àquele que é a cabeça da igreja, Jesus Cristo, que veio para destruir e reconstruir o templo em 3 dias. Desta forma, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. O tema é a aliança dos reis cananeus contra Israel, através do livro de Josué, capítulos 9 e 10, capítulo 9, versículo número 1 ao 10, versículo número 43. Para efeitos pedagógicos, que são por um lado, de um estudo às Escrituras Sagradas, para extrair uma compreensão, essa compreensão que vai ser um conhecimento que, associado à graça do Espírito Santo, vai nos conceder uma sabedoria, como uma instrução para podermos conhecer a vontade de Deus ao longo da nossa trajetória. Nós vamos organizar esse estudo em 5 partes. A primeira parte é quando os gibeonitas, que era o povo que se encontrava mais próximo de onde agora se encontra o povo de Israel, tendo em conta onde nós paramos o estudo na aula passada. Na aula passada nós terminamos o estudo quando Israel domina a cidade e os cidadãos de Ai. O ponto logo imediatamente a seguir a Ai era Gibeon.
mas os israelitas ainda não tinham lá chegado. Era precisamente o ponto seguinte, porque eles estavam a evoluir, a caminhar, a progredir. E cada passo era uma nova batalha. Então, eles agora, de acordo com o estudo da aula anterior, eles encontram-se onde? Em Ai. E agora eles tinham que, na sua progressão, o ponto seguinte seria Gibeon. O que acontece? Os habitantes de Gibeon, chamados Gibeonitas, eles anteciparam-se aos israelitas, dirigindo-se a eles, indo propor a paz aos israelitas. Só que eles levaram um argumento errado para pedir essa paz. Isto é, eles levaram uma mentira para poderem conseguir a paz dos israelitas. Então nós vamos compreender esta parte, que é extremamente importante para os efeitos do estudo de hoje. A segunda parte é quando os israelitas, então, descobrem aquela mentira que os gibeonitas haviam maquinado para conseguirem a paz, o acordo de paz com os israelitas. E por causa deles terem descoberto essa mentira, então eles tiveram que, por um lado, serem obrigados a manter aquele acordo de paz, porque eles tinham jurado, os israelitas tinham jurado não matar os gibeonitas. Então eles viram-se forçados a terem que obedecer ou respeitar este acordo. Mas, em troca, eles amaldiçoam os gibeonitas como através de um castigo que foi ordenar-lhes que eles fossem ser trabalhadores braçais, dos israelitas. Isto é, fossem ser cortadores de lenha e fossem ser carregadores de água para a casa do Senhor. E esses dois pontos compõem o capítulo número 9. Depois entramos para o capítulo número 10, em que a primeira parte nós vemos quando Gibeon é sitiada, é cercada por outros 5 reis fortes e poderosos que se encontravam depois de Gibeon. Então esses saem, coligam-se e descem até Gibeon e vão cercar Gibeon, porque eles ouvem dizer que os gibeonitas tinham ido pedir um acordo de paz com os israelitas. A quarta parte é quando então os gibeonitas, por medo desses 5 reis que os cercaram, eles descem até Gilgal e vão dizer aos israelitas que eles correm perigo. Então lá vem Josué com a sua força e vai para poder ir enfrentar essa coligação de 5 reis, e eles, através da fé e crença no Senhor, porque ademais eles iam liderados pelo príncipe do exército do Senhor, eles então derrotam com a mão forte e pesada de Deus, porque essa era a promessa que Deus tinha feito antes com os seus antepassados. E nós vamos ver que nesta pesada derrota, os israelitas contaram com Deus, contaram com milagres, a ponto de Josué, através da sua fé, ter dado ordens para que o sol e a lua parassem. A quarta e última parte é quando nós vamos ver que então Josué captura os reis amorreus. Tendo-os capturado, então ele castigou-os, feriu-os e depois pendurou-os em estábulos, tal como previa a lei em Deuteronômio. E desta forma, então, ele impõe o seu poder, a sua força, que era a presença e a confirmação do poder de Deus, para daquela forma enviasse um sinal às demais tribos daquilo que era a promessa de Deus de dar aquela terra, a terra prometida aos israelitas. E depois de terminado isto, nós vemos que então Josué e os israelitas recolhem-se e voltam até Gilgal. E vamos perceber também por que eles sempre ficavam em Gilgal. Ainda que eles progredissem, ainda que eles evoluíssem, ainda que eles conquistassem novas terras, mas eles sempre depois recolhiam-se e voltavam e ficavam no seu arraial em Gilgal. Vamos também perceber por que assim é que foi. Então, esta aqui é a proposta de estudo para o dia 2. É uma proposta rica, diversificada,
Eu creio que vai impactar, transformar e vai também nos dar muita sabedoria, vai também nos dar muita sede, porque da mesma forma que nós vamos adquirir uma paixão através da energia que o Espírito Santo vai aqui nos trazer, para podermos não só compreender, mas também nós vamos daqui sair também embalados para podermos ir anunciar esta boa nova a todos os povos, nações, tribos e línguas que o Senhor nos indicar daqui para frente. Antes de nós darmos atenção ao estudo de hoje, vamos recuar uma aula para lembrar-nos o que nós estudamos na edição passada, na aula número 144. Esta aula 144 teve como tema a justiça de Deus contra as tentações e corrupções de Israel. Este tema abarcou ou cobriu aquilo que foram os capítulos número 7 e 8. Começou esse estudo precisamente quando nós vimos aquilo que foi a infidelidade de Acã. Acã, que era um israelita. Acã, que era um israelita, sim, mas também um israelita da tribo de Judá. Acã, ele tocou naquilo que era o tesouro do Senhor. Acã cometeu uma grande infidelidade, porque ele tocou naquilo que era consagrado ao Senhor, de acordo com a instrução que Josué tinha dado a seu povo, para que tudo fosse ser votado anátema e que somente aquilo que representavam o ouro e a prata fosse levado como tesouro para a casa do Senhor. Sucede que Acã toca nestas coisas porque ele, ao ver, teve cobiça e interesse de levar, guardar para si aquilo que Josué tinha dado como indicação do Senhor para que fosse ser levado e consagrado para a casa do Senhor. E Acã leva e guarda na sua tenda e enterra para que ninguém visse, porque aquilo era uma nudez. Então, qual foi a consequência disso? O povo de Israel, quando vai até a cidade de Ai, para ir conquistar a cidade de Ai, eles subestimaram aquilo que eles iriam encontrar como força militar. Lá na cidade de Ai eram cerca de 12 mil homens. E eles, porque tinham cometido um pecado entre eles, a vista deles ficou bloqueada por causa do pecado de uma pessoa. Consequentemente, eles levaram somente 3 mil homens. Chegado lá, eles foram massacrados. E nesse ataque foram mortos 36 israelitas. Nisto faz com que Josué fica com o seu rosto prostrado ao chão, juntamente com os anciãos, e põe cinza sobre a sua cabeça. E Josué ficou todo dia ali a implorar ao Senhor, a pedir resposta, a pedir livramento, dizendo: Senhor, por que nos tiraste, nos fizeste atravessar desde Canaã, trazendo-nos até aqui, a este ponto, para nós colhermos vergonha? Não será que agora os amorreus irão ver isso e, consequentemente, eles irão nos atacar e nos destruir? Então Deus responde para Josué, diz: Josué, levanta-te, porque a vossa derrota não é por minha falha, mas a vossa derrota é por vossa falha. Os israelitas cometeram um pecado. Então façam uma revista a todos os israelitas. Façam uma chamada. Primeiro chame as tribos. Depois chame as famílias. Depois chame as casas. E depois então vai encontrar qual é essa pessoa que tocou nos tesouros do Senhor. E Josué então faz esta chamada e então chega até a casa de Acã e pergunta a Acã: por que tocaste nas coisas do Senhor? E Acã então confessa a sua falha e diz aonde é que tinha guardado estes despojos. Josué então orienta para que as pessoas fossem retirar aquelas coisas e levassem até si. Em sua presença, juntamente com o próprio Acã, então eles todos são destruídos.
Isto é, Acã, junto com a sua família, são apedrejados. Após terem sido apedrejados, Acã, sua família e todos os despojos são queimados. Isto é, são destruídos. Era a única forma da ira do Senhor sair do meio do povo de Israel, porque eles tinham que se santificar. Após eles terem se santificado, então Deus fala a Josué e confirma, diz que agora sim vocês podem ir até Ai, que eu irei vos dar a Ai e todos os seus habitantes nas vossas mãos. Dessa forma sobe Josué com toda a sua força e eles vão e eles então fazem uma emboscada aos cidadãos de Ai. Através dessa emboscada, Josué orienta para que os outros fossem à cintura e que alguns fossem pela frente, para que aqueles de Ai, por causa da vitória anterior, orgulhosos, pudessem então sair atrás daqueles que fossem pela frente. E esses então deveriam voltar para que atraíssem os cidadãos da Ai a sua atrás e aqueles que fossem lateral então ocupassem a cidade de Ai. E após terem ocupado a cidade de Ai, então eles regressam em direção aos cidadãos de Ai, e os cidadãos de Ai então vêm-se no meio, vêm-se emboscados entre a traseira, soldados de Josué, à frente, soldados de Josué. Então eles são atacados, são feridos, são destruídos, e desta forma Josué e os israelitas ocupam e dominam totalmente a cidade de Ai. Após terem feito isso, então Josué convoca todos os israelitas e ele, diante de todo o povo, ele abre o livro da lei e ele lê todas as palavras do livro da lei, sem deixar de fora nem sequer uma única palavra. Isto é, dá-lhes a conhecer quais são as maldições, dá-lhes a conhecer quais são as bênçãos, para que o povo pudesse conservar aquilo que é a lei, por causa da falha que eles tinham cometido há pouco tempo. E após isso ter sido feito, então o povo de Israel, ali em Gilgal, eles então deram o dízimo de tudo ao Senhor. E assim eles tiveram a paz do Senhor. A pacificação, irmãos, com Deus é a coisa mais importante. A paz de Deus, através de Cristo, é uma promessa do próprio Deus para com aqueles que lhe forem fiéis. A paz com Deus é o bem mais precioso que todo homem procura. A paz com Deus supera qualquer riqueza mundana, porque a paz com Deus é a própria riqueza. E a pessoa, quando tem a paz, atrai qualquer riqueza. Ademais, a paz é a riqueza interior, por isso diz que a paz de Deus ultrapassa qualquer compreensão humana. Por isso é que não há nada que se iguale à paz que o homem que respeita e vive a obediência à palavra de Deus vive no seu interior. Então, o povo de Israel agora tem e goza da paz do Senhor. Por quê? Porque eles têm revelação, justiça, sabedoria, riqueza, plenitude. Eles têm tudo. Eles gozam da paz com o Senhor. O que então isto causou, resultou? Significa que, se por um lado, Cristo é o príncipe da paz, ele também é ao mesmo tempo o príncipe do exército do Senhor. Isto é, Deus é justiça e Deus também é paz. Por isso é que Deus preserva a sua igreja como? Conservando os seus eleitos, se opondo a todo tipo de injustiça e concedendo a paz ao seu povo. Essas são as três premissas daquilo que Deus dá como herança na sua fidelidade para com o seu povo. No estudo de hoje nós vamos começar precisamente através da paz de Deus. O livro do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 5, numa versão bíblica, ou capítulo 9, versículo 6, noutra versão bíblica, apresenta Jesus Cristo da seguinte forma.
Vejam que Deus está a anunciar ao profeta Isaías, quando? Estamos a falar de cerca de anos 1300, isto é cerca de 7 séculos antes da vinda de Cristo. 700 anos antes da vinda de Cristo. O profeta Isaías anuncia a Cristo nos seguintes termos, dizendo que eis que nasceu um menino, foi-nos dado um filho, o qual carregará sobre os seus ombros todos os principados, e o seu nome será o Consolador, Deus Eterno, Deus Forte e Príncipe da Paz. Também para o livro de Gênesis, capítulo 45, versículos 8 e 9. Tem lá que Josué, tendo sido introduzido na terra do Egito, tendo conquistado o respeito através da sua fidelidade ao próprio Deus, ele torna-se o segundo homem mais poderoso da terra do Egito. Egito, nessa altura, que era a nação mais poderosa de então. Josué, que este antes tinha sido vendido como escravo por intermédio dos seus irmãos, José, enquanto descendente de Jacó, herdeiro da promessa de herança patriarcal que Deus celebrou com Abraão, então José carregava essa promessa consigo. A palavra de Deus em Gênesis 45, versículos 8 e 9, diz que José tornou-se o governador da casa real e depositário do quê? Da paz. Pois, dessa forma, José, ao ter sido confiado esta posição de prestígio em todo o Egito, ele então manda chamar os seus pais, manda chamar os seus irmãos e convida-os para que todos fossem viver lá, porque ele diz que eu fui outorgado uma confiança tão grande que é como se eu fosse o pai de Faraó. Mas nós ainda encontramos sobre a paz e dissecando sobre a paz de Cristo, nós encontramos ainda em João capítulo 14, versículo 27, que Cristo fala para os seus discípulos nos seguintes termos: eis que eu vou, mas deixarei-vos com a minha paz. O teólogo acrescenta que Cristo, quando vai, Cristo não levou nada, tal como ninguém de nós, quando vai, algo leva. Mas Cristo prometeu algo aos seus discípulos. Ele disse: deixo-vos a minha paz. Consequentemente, até as vestes que Cristo trazia ficaram com os seguranças ou os guardas que ficavam naquele sepulcro. Mas ele deixou o mais importante, o mais precioso, o tesouro que ultrapassa qualquer entendimento, que é a sua paz. O que isto significa? Por que estamos a falar da paz? Por que estamos a falar de Cristo como sendo o príncipe da paz? É que, efetivamente, o povo de Israel estava agora a viver a paz com Deus. Por quê? Porque eles tinham conquistado Ai, após o quê? Após antes terem sido derrotados. Por quê? Por causa da infidelidade de um, que causou sofrimento e morte e castigo a muitas pessoas. Isto é, pela infidelidade de um, chamado Acã, morreram seus familiares, morreram 36 pessoas. Isto é, o pecado de um causou sofrimento a muitas pessoas. Até que Deus disse que vocês não perderam por minha falha, então levanta-te, para de orar, de chorar, de murmurar, porque o teu choro, o teu murmúrio não vai mudar nada, mas levanta-te, haja pela fé. E vai e santifica o teu povo, encontra onde está o pecado, porque eu vou te mostrar quem pecou. Então, esse que tiver feito o pecado, esse deve ser expurgado. Neste caso, ele foi condenado a apedrejamento, e depois tudo foi purificado, santificado, para que então voltasse a paz de Deus para o povo de Israel.
Por esse motivo, eles agora encontram-se em termos de progressão em Ai. Por quê? Eles já entraram na Terra Prometida, já ultrapassaram a muralha de Jericó, já dominaram Ai, e então os vizinhos seguintes, que eram os gibeonitas, eles ficaram com medo. Eles não tiveram paz. Por quê? Porque eles recearam que os israelitas fossem então de seguida ir dominá-los, e mais do que dominar, iria lhes matar. O que fazem os gibeonitas? Eles, ao ouvirem dizer do poder de Deus e da glória que estava a operar através dos israelitas, eles então levantam-se e decidem ir para pedir a paz aos israelitas. Para além dos gibeonitas, existiam outros povos, que eram 5 povos também poderosos, grandes. O que esses 5 povos poderosos e grandes? Esses decidiram se unir para formar uma única força, que é uma coligação, para eles atacarem aos israelitas, que deveria ser a reação natural dos gibeonitas. Mas como é que então os gibeonitas conseguiram se levantar e dirigirem-se até os israelitas para irem pedir a paz? Eles fizeram isso conjecturando uma mentira. Então, eles o que fizeram? Eles estavam numa cidade que é Gibeon, que estava somente a mais ou menos 11 quilômetros da cidade de Ai. Então, eles foram para lá dissimulados de embaixadores, de pacificadores. Mas a forma como eles se apresentaram era como se eles viessem de uma cidade muito longínqua e não somente de 11 quilômetros de onde eles realmente estavam a vir. O que eles fizeram? Eles levaram sacos rotos e puseram esses sacos rotos sobre as suas jumentas. Eles levaram odres de vinho velhos junto a si, como se fosse seu mantimento. Eles levaram pão seco e com bolor, como se fosse pão que estragou-se, porque eles vinham de muito longe. Eles vestiram roupas rasgadas, como se essas roupas tivessem se desgastado ao longo da sua viagem, como se eles viessem de muito longe. Eles calçaram sapatos rotos, como se os seus sapatos tivessem sofrido desgaste por causa da longa distância que eles percorreram. Então, eles se apresentaram como desgraçados diante dos israelitas. Então, diz a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 9, versículos 4 e 6, que esta é a descrição pela qual os gibeonitas foram se apresentar diante dos israelitas. Então, eles, ao apresentarem-se diante dos israelitas, eles dirigem-se a Josué e eles dizem-lhe: nós viemos fazer uma aliança convosco. O que isso significa? Significa que eles se apresentaram com a paz. O que diz a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 20 e 21? Diz a palavra de Deus que quando os israelitas tiverem que ir para uma expedição militar, eles ao chegarem a essa comunidade devem primeiro apresentar a sua paz. Se ao apresentarem a sua paz, aquele povo também responder com a paz, então eles devem subjugar aqueles povos, fazendo desses povos seus servos.
Mas, se eles apresentarem a sua paz e aquele povo responder com violência, então também os israelitas aí devem usar da força para poderem dominar a esse povo. E ao tê-los dominado, devem de seguida os destruir a todos. Mas se forem povos de muito longe, eles devem poupar as crianças e as mulheres. Mas se forem povos de muito perto, sobretudo os povos daquela terra que Deus iria dar por herança, eles deveriam destruir todos a fio de espada, para que não deixasse nada vivo com fôlego. Então, os gibeonitas vão disfarçados de embaixadores, de pacificadores, porque eles tinham medo de morrer. Então eles vão dizer a Josué: nós viemos pedir uma aliança convosco. E Josué pergunta-lhes: acaso não são vocês daqui de perto? E eles dizem que não está a ver as nossas vestes, as nossas condições. Nós viemos de muito longe. E nós queremos pedir a vossa paz, para que nós possamos ser vossos servos. Nós somos vossos servos. Então Josué, sem consultar a Deus, aceitou aquele acordo de paz. Isto é, fez uma aliança perigosa. A palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 1 até 6, defende que, sabemos o livro de Deuteronômio é o livro da lei, ali estabelece, ou é uma advertência sobre o que os israelitas deveriam fazer ao chegarem à terra prometida. E era o cuidado que eles deveriam ter de se santificarem ao chegarem à terra prometida. Por quê? Porque a terra prometida era habitada por povos que eram impuros, eram pecadores, adoravam outros deuses e, consequentemente, eles haviam atraído a ira de Deus. Por isso é que Deus queria castigar esse povo e dar a terra desse povo aos israelitas. Por causa desta impureza deste povo, desta arrogância deste povo. Então, Deuteronômio 7, versículos 1 até 6, é uma instrução que Deus dá aos israelitas, dizendo-os que eles, ao chegarem à terra prometida e encontrarem lá os heveus, os cananeus, os amoreus, os jebuseus, eles deveriam destruir todos esses a fio de espada, não deixando escapar sequer um. Que Josué, ao não ter consultado a Deus e ter aceito aquele acordo de pacificação com os gibeonitas, ele acabou por não observar esta instrução de Deus. O que isto causou? Nomeadamente, nós sabemos que, fazendo uma antecipação ou fazendo uma viagem às Escrituras Sagradas, há 400 anos depois deste acordo, é algo que nós vamos ver com mais atenção quando chegamos ao livro de Samuel. 1 de Samuel, capítulo 20, estabelece ali que Saul, rei de Israel nesta altura, ele atacou os gibeonitas. E por ter atacado e massacrado os gibeonitas, 3 anos depois, agora no reinado de Davi, Israel viveu anos de fome. Isto é, viveu não 3 anos, 13 anos depois, Israel viveu 3 anos consecutivos de fome.
E Davi perguntou a Deus, consultou a Deus: por que a tua ira está sobre nós? Deus responde para Davi, dizendo: porque Saul pegou sangue dos gibeonitas. E os gibeonitas, vocês tinham feito acordo com os gibeonitas de paz. Isto é, 400 anos antes de Davi, os israelitas, através de Josué, fizeram um acordo com os gibeonitas. Que é este acordo? Que era um acordo que Deus tinha proibido em Deuteronômio antes. Cerca de 13 anos antes, através de Moisés. Mas agora, por descuido, por não terem consultado a Deus, eles acabaram fazendo um acordo, porque acreditaram na mentira que os gibeonitas apresentaram. O que sucedeu logo de seguida? A palavra de Deus diz que no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, vem lá que Deus não é homem para mentir. Os pensamentos de Deus são retos. Consequentemente, tudo quanto Ele fala, tudo quanto Ele diz, tudo quanto Ele promete, cumpre-se. E Ele compara a sua palavra com a chuva e granizo, dizendo que quando chove a terra e vem granizo, aquela chuva não volta, mas de contrário, aquela chuva desce, irriga a terra, dá comida e dá pão até os próprios agricultores, e até dá semente aos próprios agricultores. Então, a palavra de Deus também é essa, que quando ela é proferida, ela não pode recuar, não pode retroceder, ela vai à frente até produzir os seus efeitos. Ainda o apóstolo Paulo, em carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo número 12, vê lá que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Porque ela penetra até as entranhas. E ela discerne os sentimentos dos pensamentos. Então, esta mesma palavra que os israelitas fizeram através de quem? Dos príncipes dos israelitas. O que é que fizeram os príncipes dos israelitas? Para validarem aquele acordo de paz, eles juraram aquele acordo com os gibeonitas, dizendo que nós não iremos vos matar, vocês vão conviver conosco, mas vocês serão nossos servos, nós não iremos vos matar. Então, este era o efeito da palavra de Deus. Por essa razão, é que quando 400 anos depois, Saul mata os gibeonitas, violando o quê? Este acordo. Então, Deus castigou os israelitas. E para que a ira de Deus saísse dos israelitas, sabe o que teve que fazer Davi? Teve que fazer um acordo com os gibeonitas, sabendo o que poderiam fazer para pacificar os gibeonitas. Disseram: dê-nos 7 membros da família de Saul. Consequentemente, foram mortos 7 filhos de Saul. E assim a ira de Deus cessou. Aqui, logo depois desta mentira, os israelitas, eles avançam no seu terreno. E eles caminham durante 3 dias. Após terem feito o acordo com os gibeonitas. Lá à frente, depois de 3 dias, eles chegam precisamente à terra dos gibeonitas. E eles então descobrem que os gibeonitas afinal não viviam tão distante quanto haviam dito
mas somente viviam a 11 quilômetros de onde estavam os israelitas. Tendo descoberto essa mentira que durou 3 dias, eles então perguntam aos gibeonitas: por que vocês mentiram? E os gibeonitas dizem que nós tínhamos medo, porque ouvimos, sabemos que Deus, vosso Deus, prometeu a Moisés dar as nossas terras e que também Moisés deveria destruir a todos nós. E nós tememos a nossa morte. Por essa razão, nós preferimos nos entregar a vocês como servos. Mas agora que nós fomos achados culpados, façam vocês aquilo que vos aprouver. E começaram então os israelitas a murmurarem contra os príncipes, porque os príncipes tinham jurado. E o povo começa então a murmurar, a dizer que o quê? Esses são mentirosos. E por causa desta aliança, nós vamos sofrer castigos ou represálias de Deus. E levam isso até Josué. E Josué então discerne essa verdade. Então Josué diz a eles que estando assim, então vocês deverão ficar obrigados a cumprir este acordo. Não iremos vos matar por respeito à palavra de Deus, por causa do juramento que nós fizemos, mas vocês serão servos ou trabalhadores braçais do povo de Israel. Irão trabalhar como cortadores de lenha e carregadores de água para a casa do Senhor, para servir como servos braçais para o altar de Deus. Então, tendo encontrado este meio termo neste acordo, de seguida, nós vemos que Gibeon é sitiado. O que aconteceu? Gibeon é cercado. O que aconteceu? Outros 5 reis, aqueles que nós tínhamos referido, também tão fortes. Eles agora veem que, esses israelitas são cada vez mais fortes. Dominaram Jericó, dominaram Ai, e agora também tiveram acordo com os gibeonitas. E Gibeon era uma cidade grande, que tinha um rei poderoso, tinha também povos muito fortes. Então, 5 povos representativos por 5 reis que estavam no ponto logo a seguir, eles, sentindo-se ameaçados, eles se coligaram, juntaram as forças para formar uma única força. E isso foi através do rei de Jerusalém. E é a primeira vez que a palavra Jerusalém é enunciada na Escritura Sagrada. E o rei de Jerusalém chamava-se Adonizedec. Esta terminação Adonizedec, esta terminação Zedek significa que este rei era adorador de um deus pagão chamado Zedek. Este deus pagão chamado Zedek é o mesmo Deus que Melquisedeque também era adorador. Por isso é que diz que lá que Melquisedeque era rei de Salém. Na altura dizia-se, referia-se a Salém, que os estudiosos sugerem que rei de Salém equivale a Jerusalém. E somente agora é que na Escritura Sagrada se refere a Jerusalém através deste rei chamado Adonizedec, que se coligou aos outros 4 reis para juntos formarem uma única força para poderem atacar ou se defender contra os israelitas. Mas qual era a defesa que eles queriam fazer? A estratégia de defesa contra os israelitas era o ataque. Para eles a melhor defesa seria o ataque.
para eles se anteciparem à progressão dos israelitas, o que eles fizeram? Eles foram e cercaram Gibeon. Ao eles irem cercarem Gibeon, os gibeonitas, ao verem-se cercados, eles agora tinham parceiros, que eram os israelitas. O que fazem os gibeonitas? Eles descem até o arraial onde se encontravam os israelitas, em Gilgal, e eles vão e queixam-se aos israelitas, dizendo que nós fomos sitiados pelos 5 reis amorreus. Por um lado, por que os israelitas permaneciam aqui em Gilgal? Nós vamos ver mais à frente que também eles voltaram novamente a Gilgal. Gilgal era um ponto estratégico de concentração dos israelitas. Por quê? Porque foi em Gilgal que os israelitas, quando chegaram na Terra Prometida, fizeram a aliança com Deus. Que aliança? A aliança da circuncisão. De acordo com o livro de Josué, capítulo 5, versículo número 9. Foi em Gilgal onde eles fizeram a circuncisão, todos aqueles israelitas que nasceram durante a travessia do deserto, que tinham até 40 anos, que não tinham feito a circuncisão antes de saírem do Egito. Eles foram circuncidados aqui em Gilgal. E todos os seus prepúcios foram depositados em Gilgal. Por isso Deus dirigiu-lhes uma palavra, dizendo-os: eis que eu tirei-vos o vosso pobre do Egito, tirei-vos a vergonha do Egito, tirei-vos o pecado do Egito, porque no Egito vocês eram escravos. Então eu vos tiro a vossa vergonha do Egito, agora que vocês circuncidaram e depositaram os prepúcios ali em Gilgal. Então ali, o povo em Gilgal, estando em Gilgal, celebrou esta aliança com Deus e celebraram a Páscoa, e depois foi quando Josué encontra-se com o príncipe do exército do Senhor. Por essa razão é que eles tinham Gilgal como seu ponto estratégico. Avançavam, destruíram Jericó, depois voltaram para Gilgal. Depois avançaram, ocuparam Ai, depois recuaram, concentraram-se em Gilgal. Agora avançam para Gibeon, mas não moraram em Gibeon, mais uma vez voltaram e ficaram em Gilgal. Agora os gibeonitas vão até a Gilgal, dizem que fomos cercados por 5 reis. O que faz Josué? Josué arma os seus homens, levanta-os, e eles então se dirigem até a Gibeon para poderem ir enfrentar os reis amorreus. E Deus fala, então, o que acontece aqui é que nós temos que ter em conta o seguinte. De acordo com o Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz a palavra de Deus que quanto mais o servo guarda e pratica a sua palavra, mais aumentam o quê? As guerras, as batalhas, mais o inimigo se levanta contra ele. Porém, diz também o Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 19, é Cristo a falar para os seus discípulos, dizendo que eis que eu vos dou poderes para vocês pisarem cobras e serpentes, e mal algum vos suceder. Então, eles encontraram maior oponência devido à sua obediência e à prática da palavra de Deus. Consequentemente, quanto mais a pessoa ouve, quanto mais a pessoa pratica, maior serão as batalhas e, consequentemente, maior será a manifestação da glória de Deus sobre esse mesmo servo
para que se possa conhecer a mão dura e pesada de Deus, que guarda os seus eleitos, 2, se opõe à injustiça e 3, conduz ou concede a paz aos seus eleitos, ao seu povo. Fala para Josué e confirma, dizendo que não temas, que eu é que levantei aquela guerra, e eu irei dar-te aqueles reis, aquele povo nas tuas mãos. Então Josué avança em direção a estes povos. O que aconteceu aqui nesta guerra? Quando chegam a essa batalha, os israelitas dominam ao exército destes 5 povos. Estamos a falar de heveus, cananeus, amoreus, jebuseus. Eles são dominados por Israel e a sua força. Os heteus. E eles, ao serem dominados, eles começam então a correr. Isto é, a maior parte é dominada. Uma parte residual começa a correr, a querer voltar para as suas fortalezas, isto é, a querer voltar para as suas cidades, porque eles estavam em Gibeon, saíram cada um das suas cidades, coligaram-se, foram para Gibeon. E o campo de combate agora é Gibeon. Quando eles são dominados, e a maior parte começa ali a morrer, então Deus manifesta o seu poder. O que é que Deus faz? Deus deu ordem à natureza. Nós vimos que a glória e o poder de Deus, Deus conta com um exército constituído por 3 forças. 1, pela natureza. 2, anjos. E 3, a sua igreja. Nós vemos aqui a natureza. O que a natureza fez? Começa a sair pedras, pedregulhos, e pedregulhos começam a descer e começam a castigar e a matar aqueles povos que eles começavam a sair em corrida. E através de granizo, de pedras, começam a ser feridos e começam a ser mortos. Dizem que através da mão de Deus, que é pela força da natureza, morreu um número maior do que o número que morreu com a intervenção dos próprios israelitas. O que isto resultou? Resultou que os reis, desses 5 reis, eles então fugiram e foram se esconder numa caverna. Tendo Josué dominado esta força, esta luta, esta peleja, Josué, pelo poder e pela crença que lhe revestia, estimulado com o Espírito Santo, Josué naquela peleja, ele através da palavra, ele colocou força na palavra, colocou fé, colocou confiança na sua palavra, e Josué deu ordens ao sol, deu ordens à lua, e esses pararam. De tal forma que ficou o dia, foi o dia mais longo, como nunca se viu em todos os tempos. Por que o dia teve que ser mais longo? Para que aquela batalha se prolongasse em termos de tempo de duração, para se poder dominar e matar o maior número de pessoas possível. Após isso, então, os israelitas, Josué, dominam e eles voltam até ao seu arraial em Gilgal. Então vão os soldados de Josué e vão dizer que os reis se esconderam numa certa caverna. Então Josué diz-lhes que vão e tapem a boca dessas mesmas cavernas com pedregulhos. E depois Josué levanta-se e vai então para aquele local onde estavam presos esses 5 reis. E Josué manda que se afastem aquelas pedras e se retiraram esses 5 reis. E foram levados até Josué. O que Josué faz? Josué então
ordena que os seus homens pisassem o pescoço desses 5 reis. Vamos pôr uma pausa aqui, vamos voltar para aqui, vamos voltar para aquela intrepidez, aquele poder que assistiu a Josué ao ponto de ele dar ordens ao sol e à lua para que parassem, para que se detivessem. Nós encontramos substância no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, aonde lá consta a intrepidez de Pedro e de João. Porque esses, enquanto estavam a anunciar o Evangelho, eles foram presos, foram detidos pelas tropas romanas. E eles começaram então a interrogar, a dizer: com que autoridade é que vocês pregam o Evangelho? E eles começaram a testemunhar, a confessar Cristo, sem medo dos soldados romanos. E os soldados romanos, vendo que não tinham nenhuma prova para os manter detidos, até estavam com medo, porque o povo lá fora confirmava tudo aquilo que eles estavam a testemunhar. Eles acabam por libertar Pedro e João. Ao libertar Pedro e João, eles continuam a anunciar o Evangelho. Como? Voltam-se para irem se juntar aos outros apóstolos. E chegados lá, eles contam tudo isso que tinham vivido. Então, eles vencem o medo e começam a, então, com maior intrepidez, a anunciar o Evangelho. Que intrepidez é esta? É o Espírito Santo que dá audácia, dá energia, dá força, dá coragem para que o servo possa então cumprir a missão para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor Jesus Cristo. Fazendo com humildade e não fazendo para buscar honras para si. Então, desta forma, nós vemos agora Josué diz para os seus homens pisaram os pescoços dos reis amorreus. Depois disso, o que significava aquele gesto de pisar os pescoços? Significava que era um sinal, uma mensagem que Josué estava a enviar, a emanar, a demonstrar o poder e o domínio de Deus sobre aqueles reis, sobre aqueles territórios, sobre aquele tempo, aquele espaço, aquela missão, porque aquela missão tinha lhe sido incumbido pelo próprio Deus, tinha prometido a quem? Tinha prometido antes na era dos patriarcas, tinha prometido ao patriarca Abraão, de acordo com Gênesis capítulo 15, versículo 17 a 21, que iria dar por herança esta terra. E agora nós já estamos na era dos juízes, porque Josué é um juiz. E nós vemos aqui, então, através desse sinal de pisar o pescoço dos reis, é um sinal de confirmação da autoridade, da imponência da vontade de Deus, que ela se impõe soberanamente sobre todas as coisas. E após isso, então, Josué, ele fere pessoalmente os reis egípcios, reis amorreus, e após ter-lhes feridos, então, ele manda pregar-lhes em estábulos, manda pregar-lhes em árvores. De acordo com o livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, diz que todo aquele que for achado indigno e for morto por insubordinação à vontade de Deus, esse deve ser pregado em estábulo. Reparem que são esses estábulos, é o mesmo estábulo como maldito que também Cristo foi crucificado. Esses 5 reis são pregados em estábulos. Eles ficam ali até ao pôr do sol. Porque a palavra de Deus em Deuteronômio 21, 23 diz que eles devem ficar presos até ao pôr do sol. E depois devem ser retirados para não amaldiçoar o quê? A terra. Então Josué depois manda retirar os corpos dos 5 reis e mandou depositar os corpos dos 5 reis naquelas cavernas que eles haviam se escondido e mandou encerrar a boca daquela caverna com uma pedra que representou um selo. E essa pedra permanece até o dia de hoje naquele ponto. E após isso, então, mais uma vez,
Josué e os israelitas recolhem-se e voltam para Gilgal, que era o seu ponto estratégico, e lá voltaram e ficaram a dar glórias e honras ao Senhor, porque foi este ponto onde eles fizeram a aliança da circuncisão e foi neste ponto que simbolizou aquilo que era um memorial que Deus havia instruído que eles deveriam fazer ali para representar a honra, a glória e o poder de Deus, ou ter-lhes permitido atravessar o rio Jordão. E foi aqui também que ele lhes fez novas criaturas, tornando-os homens consagrados e ungidos para Deus, tornando-os seu povo, para que eles não passassem a ser instrumentos privados do povo de Deus na face da terra, cumprindo aquela que tinha sido a aliança e a promessa que Deus fez com Josué. No livro de Josué, capítulo número 1, versículos 1 até 10, em que Deus diz a Josué: esforça-te, tende bom ânimo, meditai na minha palavra dia e noite, não se desviando dela, nem para a esquerda, nem para a direita, que serás bem-sucedido em todos os teus empreendimentos, e eu irei honrar o teu nome e fazer prodígios tão grandes, tanto aqueles que eu fiz com Moisés. Tendo chegado a este momento, termina a fase de exposição e fica aberto o momento para a colocação de questões, sugestões, comentários para tornar o nosso estudo mais enriquecido. Muito obrigado. A paz, irmãos. Muito obrigado pelo estudo de hoje. Eu tenho algumas questões aqui. A primeira é: Acane, junto com a sua família e seus bens, foram destruídos por ter tocado o que não podia tocar. Essa era uma lei de Deus. O que Deus viu do errado para mudar dessa lei para que hoje vivamos perdoados, ou sejamos perdoados? A seguir, Deus odeia a mentira. O que há atrás da mentira? O que há atrás da mentira? Há um erro se alguém levar a mentira como seu estilo de vida para que seu estilo de vida, porque os gideonitas temiam ser destruídos, por isso mentiram. Há um erro se alguém levar a mentira como seu estilo de vida, porque os gideonitas temiam ser destruídos. A última: por que Deus permitia isso, enquanto todos eram a sua criatura? Ele apoiava um lado para vencer e os outros criados serem mortos. Por que fazia isto? Obrigado. A paz, irmãos. Felicitar pelo estudo do dia de hoje. E como forma de enriquecer nosso estudo, tenho cá algumas questões. Qual é o significado de arraial? Onde podemos construir ou encontrar um arraial para ir lá permanecer? Sim. O que as escrituras sagradas dizem sobre fazer acordos nos dias de hoje? Estimados irmãos, saudações. Quero agradecer por esta aula, uma aula muito boa, muito rica. Toda a aula é uma aula que primeiro ensinou a mim, e por ensinar a mim ensinou a igreja toda, e por ensinar a igreja toda capacitou a igreja toda a ir ao mundo e transmitir essa palavra. É interessante que desde o início até o final
esta palavra de hoje fala de fé, fala de perseverança, fala de obediência. Por quê? Porque quando, por exemplo, a dado momento houve uma desobediência por parte do Josué, quando ele fez uma aliança com o povo os Gabemitas, houve ali um afastamento. Deus afastou-se, permitiu com que o inimigo vencesse sobre eles. Este é um chamado para nós nos dias de hoje para nos dizer o seguinte: nós temos que ir às batalhas, às guerras espirituais, e nessas guerras espirituais que nós formos a participar, devemos tudo consultar a Deus, devemos tudo orar e dizer a Deus, devemos tudo entregar a Ele, porque Ele é que nos enviou. Esta batalha é do próprio Deus. Por isso que Ele é que nos capacita, Ele deve nos dizer, Ele é que deve nos orientar sobre o que fazer, qual lado irmos. Quer dizer, Ele, por exemplo, se nós saímos para evangelizar, o Deus, através do seu Espírito Santo, Ele vai nos indicar pessoas. No caminho, Ele vai dizer, vai evangelizar aquela pessoa. Então, mas para isso acontecer, nós temos que entregar a Ele todos os nossos planos. E por quebra deste plano, o povo acabou tendo que sofrer perdas. É isso que acontece também nos dias de hoje. E também há uma coisa muito interessante que aconteceu neste estudo, que me impactou muito, impactou a igreja toda, que é Cristo a não deixar bens materiais, mas a deixar a sua paz. E, consequentemente, ser essa paz que nos capacita a olhar para o próximo como uma pessoa que precisa de Deus, porque se nós não tivermos uma paz, nós não teremos a capacidade de olhar para o outro com amor. Então, é essa paz que vai nos capacitar a amar, vai nos capacitar a sermos instrumentos também dessa mesma paz, nos capacitar a pregar o Evangelho, porque se nós não tivermos uma paz, não teremos amor. Se não tivermos amor, vamos murmurar, vamos dizer que o outro não merece, eu é que mereço a salvação. E esquecemos que a verdadeira missão, a única missão que Deus nos trouxe, ou que trouxe Cristo para a terra, é justamente ir buscar os gentios, aqueles que nas alianças anteriores não eram inclusos nessa salvação, e Ele concedeu a nós, que nós estes que vivemos, todos nós que vivemos essa era da graça, todos nós temos esse chamado, temos essa missão de ir para o mundo e evangelizar. Porém, primeiro devemos buscar aquela paz. Buscamos aquela paz primeiro quando nós nos consagramos ao Senhor, nos entregamos a Deus. Nós dizemos, Deus, eis-nos aqui. Nós desejamos ser instrumentos da Tua paz, queremos ser aquelas pessoas que também, tal como o Senhor, se entregam incondicionalmente para salvar almas. Por quê? Porque até essa vida que eu tenho pertence ao Senhor. E se essa vida que eu tenho não servir, não consagrar ao Senhor, ela não me servirá de nada. Portanto, esse amor que nós temos que ter, por forma a irmos ao mundo e entregarmos essa paz, cientes de que nós na Terra, nada que nós estamos a construir como riqueza, como bens materiais, muitas outras coisas, riqueza palpável, vamos levar. O que vamos levar é o número dessas almas que nós teremos dito o Evangelho. E dizer o Evangelho, falar de Deus, é a coisa mais preciosa, é a coisa mais importante, a coisa mais, mais linda, mais bonita que existe. Por quê? Porque nós, quando falamos de Evangelho, estamos a falar da nossa essência de vida, estamos a falar de Deus. Deus, Ele quer fazer morada nas nossas vidas, e para Ele fazer morada em nossas vidas, nós temos que ter essa paz, temos que ter essa capacidade de nós termos a iniciativa de irmos atrás de Deus, dizemos, Deus, somos pecadores, perdoe-nos, e a partir de hoje desejamos servir, de trabalhar para si e continuar com o papel de Cristo, com o que Cristo nos trouxe, que é espalhar o Evangelho pelo mundo. Portanto, isso tocou muito. Para não me alongar, irei colocar assim as minhas questões. A primeira destas é: o mundo nos dias de hoje fala
de ausência de paz. Fala da ausência de paz. Então, o que gostaria de saber? Quais são os meios que a Bíblia sugere para que o mundo encontre a paz física ou esta visível e a paz que o Senhor nos deixou. Não sei se vamos chamar de paz física ou visível, mas a verdade é que há uma paz que é visível ao olho do homem e há uma que não é visível ao olho do homem. Como é que hoje podemos identificar falsos pacificadores ou discernir os ardilosos planos do maligno? Quais são os efeitos da palavra de Deus naqueles que a ouvem e a praticam e para o mundo em geral? Como deviam proceder os quibemitas? Como deveriam proceder os quibemitas por forma a que suas vidas fossem poupadas, mas com a aprovação de Deus? Por que que a obediência à palavra de Deus gera perseguição? E por que Deus permite tais perseguições? Quando perseveramos na luta contra o mal, perseguições, desertos, Deus nos promete entregar o inimigo nas nossas mãos. Por quê? A última. Que tipo de fé Josué usou ao ponto de ordenar a lua, a ordenar que parasse a lua e o sol, e também a fé que ele usou para vencer e destruir os inimigos do próprio Deus? Amados, Deus seja louvado nas vossas vidas e muito obrigado por estas questões que foram aqui colocadas. Vão permitir com que nós possamos explorar o tema, tornar também o estudo mais completo e também podermos trazer mais elementos que vão concorrer para o nosso enriquecimento espiritual e preparação para que após esta aula possamos levantar-nos cheios da presença de Deus, cheios do Espírito de Deus, para podermos agir em público, a começar através de nós próprios, lidando em primeira instância, com o primeiro principal inimigo, que é o nosso orgulho, que é o nosso ego, que é o pecado que se desencadeia de dentro para fora. A primeira questão destas é a seguinte: Acã, junto com sua família e bens, foram destruídos. O que Deus viu de errado para alterar essa lei, de modo que hoje nós sejamos perdoados? O que acontece é que Acã, ele pecou. Pecou porque desobedeceu a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o preço do pecado
é a morte. Desta forma, Acã, através do pecado, atraiu sofrimento e morte, não somente para si, mas também para as pessoas à sua volta, sua família e também outras famílias. Disto não alterou nada. Ainda hoje, o preço do pecado é a morte. O que nos livra da morte pelos pecados que nós tenhamos cometidos é o arrependimento. Arrependimento que vai ser sentirmos uma tristeza por aquilo que nós tenhamos feito no passado de errado e buscarmos nos purificar, buscarmos nos santificar, buscarmos ademais, através da fé em Cristo, andar nos caminhos do Senhor. Então, não mudou essa disposição, tanto da antiga como do novo mandamento. Se nós vimos no caso de Acã, foi uma morte física. Nos dias de hoje, ao nós pecarmos, nomeadamente, de acordo com aquilo que é a lei civil, o pecado também pode conduzir à morte, dependendo da gravidade do pecado que a pessoa tenha cometido, mas certamente, quaisquer que seja a forma do pecado, sempre, sem falhar, conduz à morte. Mentira sempre conduz à morte. Porque se nós mentimos, vamos criar rancor, ódio, inimigos contra nós. Se nós roubarmos, também isso vai custar castigo severo para nós, dependendo daquilo que a lei sugere, qual é a condenação para o roubo. Se nós idolatrarmos, também vai causar a morte, na medida em que, se nós idolatrarmos, Deus se afasta da nossa presença, carregamos espíritos imundos e ficamos sujeitos a aquilo que digamos que as consequências de estarmos expostos, estarmos completamente nus, destapados, sem nenhuma proteção divina daquilo que é o poder da força de Deus de nos proteger e de nos guiar para o bem. Se nós, qualquer tipo de pecado que nós formos a cometer, certamente conduz à morte, tal como era no tempo de Acã, tal como é no tempo de hoje. Quer morte física, bem como morte espiritual, e principalmente a morte espiritual. A morte física resulta da morte espiritual. Nós primeiro morremos espiritualmente. Por isso é que Cristo diz: queres ganhar a tua vida, perdê-la-ás. Está a falar de que vida? Vida espiritual. Quando tu perdes, morres para a carne, consequentemente, ganhas a tua vida espiritual. Nós estamos a falar de morrer para a carne no sentido de morte física. Estamos a dizer morrer para o pecado. Quando nós morremos para o pecado, ganhamos uma vida espiritual. Então, essa lei, ela ainda é patente e presente nos dias de hoje. Número 2. Deus odeia mentira, como dizemos há bocado, porque é pecado. O que há atrás da mentira? Existe erro em mentir para não ser morto. No contexto, nós já vimos que, quer dizer, era escusado ter que repetir que a mentira tem suas consequências. E essas consequências podem ir até a morte, dependendo da gravidade dessa mesma mentira.
Neste caso, nós estamos a referir-nos à mentira que os gibeonitas apresentaram para que vissem as suas vidas poupadas. Por que eles não foram mortos? Eles não foram mortos porque eles, ao terem mentido, os israelitas acreditaram na mentira deles e acabaram por fazer aquele acordo que os gibeonitas levavam de poder, ao não matar, fazer deles seus servos. Por isso é que, como castigo, porque aí está, todo pecado tem as suas consequências, como castigo, eles foram condenados a serem servos, trabalhadores braçais dos israelitas, sendo cortadores de lenha e carregadores de água. Está claro? 3. Por que Deus permite isso enquanto todos são suas criaturas? Todos somos criaturas de Deus e todos estamos sujeitos à mesma lei, porque todos somos, então, criaturas que temos um e único Criador. Esse Criador, para se tornar um pai, e nós temos uma relação de filho, e assim Ele nos proteger, nós devemos estar sujeitos, honrando ao Pai como obedecendo à lei do Pai. A ignorância não isenta-nos da condenação do Pai. Porque nós ainda podemos dizer que nós vivemos num mundo impuro, ou eu vivo no meio a pessoas pecadoras, pecaminosas. Eu roubo, eu minto, eu sou polígamo, porque a minha volta também é assim, são. Eu nasci, cresci nessa realidade, não conheço outra realidade. Mas o pecado atrai sofrimento, dor. Significa que ninguém é obrigado a viver no pecado, ainda que as circunstâncias à volta mostrem que aquele é o modo de viver daquela realidade. O que a palavra de Deus sugere? Quando assim a pessoa deve se separar, deve se isolar, deve se apartar, deve se afastar. Para quê? Para se purificar e não ser contaminado com aquele povo. Por esse motivo é que Deus tinha dito aos israelitas para que eles, quando entrassem na terra prometida, eles não convivessem com aqueles impuros, para que eles não corressem o risco de se contaminar, para que as suas filhas dos israelitas não casassem com os filhos dos amorreus, para que os filhos dos israelitas não casassem com as filhas dos amorreus, de forma que não se misturassem. Então, a ignorância não nos isenta da condenação do Pai, porque o pecado vai nos dando sinais. A pessoa, quando vive no pecado, vai vivendo na carne dor, desconforto, sofrimento. E a pessoa pode perceber por estes sinais que Deus vai enviando pelo pecado, pela vida no pecado, tu vais andando, Deus vai enviando sinais de que estás no caminho errado. Arrependa-te, muda de comportamento, muda de vida, afasta-te daquela realidade. Vive uma outra realidade. Então, esta é que é a proposta que Deus tem para as suas criaturas. Ainda que nós sejamos todos a nossa criatura, a lei é uma. Deus é único. E Ele é justiça. E também Ele é justo. 4. Qual é o significado de arraial? E onde é que nós podemos construir e permanecer no arraial? Arraial equivale a acampamento. É um cerco que o povo de Deus faz para poder se separar e se isolar e se amontoar num certo ponto para não se misturar com os outros povos. Os primeiros arraiais que nós temos referência é precisamente quando o povo de Israel vai se instalar
no Monte Sinai e permanece lá algum tempo, enquanto Moisés serviu ali a Deus, porque Moisés, quando se encontra com Moisés no Sinai, ele a pastorear o rebanho de Jetró, Deus disse para Moisés: vai tirar o meu povo e conduza-o até o deserto, para que eles venham me adorar, e depois tu vais me servir aqui onde estás, aqui no Sinai. Então, quando Moisés tira o povo e conduz-lhes até ao Sinai, e eles permaneceram algum tempo aqui no Sinai, então lá eles fizeram um arraial, um cerco, e é lá onde eles permaneciam juntos. Então o que vai ser um arraial? Um arraial vai ser uma comunidade de pessoas que comungam de uma mesma fé, para que não possam se misturar com pessoas que possam corromper a sua fé, corromper os seus princípios. Entretanto, é preciso destacar que, para além do arraial, há a congregação. Antes do povo de Israel, quando Moisés sobe ao Sinai e permanece no Sinai por alguns dias, eles exigiram de Arão que fizesse bezerro de ouro. Por esse motivo, ao eles terem adorado deuses, Deus se irou com o seu povo. De tal forma que Deus exigiu a Moisés para que Moisés tirasse a congregação de dentro do arraial para fora. Porque aquele povo já era contaminado. E Deus já não iria mais o quê? Aparecer para visitar e falar com Moisés ali naquele arraial. Porque se Deus aparece, ele sendo puro, diante de impuros, os impuros podem morrer. Então ele disse a Moisés: construa a congregação fora deste arraial. Número 4. Então se vê que mesmo nós estando, número 5, mesmo nós estando numa comunidade que é arraial, a congregação vai ser o local onde Deus fala para o seu servo. Vai ser o púlpito. O púlpito, de acordo com o antigo mandamento, é o local onde Deus descia e falava com Moisés, para que Moisés, por sua vez, falasse para o povo aquilo que era a vontade e a palavra de Deus. Número 5. O que as Escrituras Sagradas dizem sobre fazer acordos nos dias de hoje? Esta pergunta também é muito boa e importante para a nossa aula de hoje. Acordos nos dias de hoje o que são? São alianças. Há diferentes alianças que nós fazemos. Casamento, de negócios quaisquer de natureza, de criar clubes, associações de amizades, isso são alianças. Então, o que as Escrituras Sagradas dizem sobre as alianças? É que as alianças certas geram o quê? Paz. As alianças erradas geram guerra. Então, nós devemos antes consultar a vontade de Deus para sabermos que alianças devemos fazer, que alianças não devemos fazer, e em meio a isso, toda aliança deve ser cumprida, porque uma aliança requer juramento. Consequentemente, ao nós fazermos aliança, se for uma aliança que não era da vontade de Deus, que atrai uma guerra, então nós devemos arcar com as consequências dessa mesma guerra. E nós sabemos que se nós tivermos nos arrependido diante de alianças erradas que tenhamos feito no passado, então devemos ter ou desenvolver aquilo que se chama de uma moralidade perfeita, para que dali nós possamos
revestir-nos da armadura de Deus para enfrentarmos aquelas guerras decorrentes das alianças erradas que nós tenhamos feito no passado. Número 6. O mundo nos dias de hoje vive a ausência da paz. Quais são os meios que a Bíblia sugere para que o mundo encontre a paz física e o que o Senhor nos deixou? Ora, meus irmãos, a paz é prosperidade. Eu gostei muito, inspirado no que o irmão Constantino disse-nos que quem vive a paz ou quem busca a paz encontra o amor. E através do amor pratica o bem, ou quer o bem de outrem. O que é que nós queremos com isso dizer? É que esse amor de Deus, quem vive o amor de Deus, essa pessoa vive a abundância, vive a plenitude. Consequentemente, essa pessoa emana sobre si águas vivas e ela sempre se doa para os outros, por inteiro, dá o melhor de si para os outros. Consequentemente, essa pessoa não tem escassez, essa pessoa não tem falta, não tem ausência, não tem maus pensamentos sobre os outros. Então, é essa paz. E essa paz o que é? Essa paz é Cristo. Cristo é que é o príncipe da paz, de acordo com Isaías 9:6. Então, quem tem Cristo em si, quem ouve a palavra de Deus, quem guarda a palavra de Deus, então Deus vem e habita em si. É o que diz a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 24. E seguintes, ele dizendo que, quando ele disse que deixo-vos a vossa paz, os seus discípulos perguntaram, como é que assim irá se proceder? Ele disse que aquele que guarda a minha palavra, eu e o Pai iremos fazer-nos presente. E o discípulo perguntou, como é que isso será possível? Então Cristo disse, eu irei habitar dentro dele. Então, quando Cristo habita em nós, através do Espírito Santo, então nós passamos a ser esses obreiros da paz, embaixadores da paz. E a Igreja de Cristo é, nos dias de hoje, esse instrumento de pacificação do mundo através do anúncio, da pregação e também através de uma vida, de uma fé prática enraizada no próprio Evangelho. Número 7. Como é que hoje podemos identificar falsos pacificadores ou discernir os ardilosos planos do maligno? Os falsos pacificadores são aquelas pessoas que vêm disfarçados para poderem encontrar a paz em nós, de forma que os seus interesses sejam observados. São pessoas egoístas que se aproximam de nós para alcançarem os seus interesses pessoais. Então, os falsos pacificadores são pessoas que vêm disfarçados de cristãos, mas que não vivem e não têm, nem praticam a piedade. Então, como é que nós podemos discernir? É sempre consultando a Deus aquilo que é a sua vontade. Quando nós temos uma vida de oração, através da prática devocional, buscamos sempre a presença de Deus, é o Senhor que nos guia por esses caminhos, de forma que nós possamos contornar, evitar os caminhos que possam nos conduzir para estes falsos pacificadores ou estes ardilosos.
Consequentemente, Ele vai nos dar o discernimento para, de tempos em tempos, ao consultar a sua vontade, podermos então compreender quais são as reais intenções e podermos também desmantelar aquilo que são as ardilosas mentiras que os falsos pacificadores empregam para poderem alcançar os seus objetivos egoístas. Número 8. Quais são os efeitos da palavra de Deus naqueles que ouvem e praticam e o mundo em geral? Aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus, de acordo com o Evangelho segundo Mateus 7,24, diz que a sua vida será como uma rocha, porque eles estarão firmados junto ao Senhor. Consequentemente, eles irão somente viver e beneficiar daquilo que são as promessas vertidas na própria palavra de Deus, porque eles vão erguer as suas casas sobre essas mesmas rochas, ainda que venham tempestades, ventos e chuvas que abalem e devastem toda a zona, toda a região, todo o mundo. Estes vão manter-se firmes, inabalados, vão se manter pujantes e vão se manter também testificados, confirmados, vivificados, restaurados e cada vez mais fortes para continuarem a anunciar e confessar ao mundo aquilo que são as maravilhas do reino de Deus. Número 9. Como é que deviam proceder os gibeonitas por forma que suas vidas fossem poupadas com a aprovação de Deus? Os gibeonitas deveriam proceder como fez Raabe. Raabe, que era residente em Jericó, ela também, apesar de ser habitante de uma terra idólatra e pagã, ela não usou da mentira. Ela, de contrário, se prontificou em ajudar os israelitas, alojando-os em sua casa, e, de contrário, usou da mentira para enganar os outros, que disseram: quem são aqueles estranhos que entraram na sua casa? Ela disse: não entrou estranho em minha casa, até porque já foram, não estão em minha casa. Então, assim, ela conseguiu um acordo e pacificou-se com os israelitas, porque ela pediu que os israelitas poupassem a vida dela e dos seus familiares. E assim, eles foram poupados através de um juramento que aqueles dois espias fizeram com Raabe, e quando efetivamente os israelitas ocuparam Jericó, para poder cumprir este juramento, Josué preparou e indicou para que aqueles dois espias pudessem guardar em vida Raabe e todos os seus familiares. Então, os gibeonitas não deveriam ter usado a mentira para obterem a aprovação de Deus. Deveriam ter se arrependido, tal como fez Raabe. Raabe confessou, Raabe adorou a Deus dos israelitas. Raabe disse que este sim que eu tenho visto é um Deus criador dos céus e da terra. Então, os israelitas deveriam também proceder conforme e não somente usar da mentira para que as suas vidas fossem poupadas. Conseguiram sim que suas vidas fossem poupadas, mas não foram poupados do quê? De se tornarem trabalhadores, servos, braçais dos israelitas. Número 10. Por que a obediência à palavra de Deus gera perseguição e o Senhor assim o permite? A obediência à palavra de Deus é aquilo que agrada ao próprio Deus. Então, quem obedece à palavra de Deus, essa pessoa é aprovada. Por quê? Porque as provações
vêm as nossas vidas para poderem testar a nossa fé. E quando nós obedecemos e perseveramos diante das provações, então nós somos aprovados pelo próprio Senhor. E ao sermos aprovados pelo próprio Senhor, é uma preparação, essa aprovação é uma testificação para nós podermos ser usados e confiados missões cada vez maiores. E as missões cada vez maiores vão ser guerras também cada vez maiores. Ora, assim é para que Deus, sabendo o coração do seu servo, que é a sua obediência, Deus possa continuar a usar esse servo para, por intermédio da sua fé, Deus possa então lutar por intermédio deste mesmo servo, colocando a sua mão dura, para que aqueles que se levantam contra este servo possam conhecer a esse Deus que este servo adora por intermédio da sua obediência, possam conhecer a mão dura de Deus. Então é assim que Deus opera, é assim que Deus permite com que aqueles que são obedientes à sua palavra possam sofrer perseguições. Número 11. Quando perseveramos na luta contra o mal, perseguições, Deus promete entregar os inimigos nas nossas mãos. Por quê? São duas perguntas muito próximas, ou eventualmente fomos felizes nos argumentos que trouxemos na explicação à questão anterior, número 10. Conforme nós dizíamos, é que isto é resultado da fé, isto é resultado da obediência. Então, quando nós perseveramos na luta contra o mal, isso é resultado da nossa obediência. Por isso é que quando nós somos obedientes, Deus promete entregar os inimigos nas nossas mãos. Por quê? Porque Ele aprovou a nossa fé e tornou a nossa fé cada vez mais pura, cada vez mais preciosa, através dos desertos que o Espírito Santo nos envia, para que nós possamos continuamente sermos aperfeiçoados, de forma a nos tornarmos perfeitos. O homem se torna perfeito através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que torna o homem perfectível nos olhos do próprio Deus. O homem é perfeito para Deus segundo o padrão que é a sua instrução, a própria palavra de Deus. O homem se torna perfeito quando a sua vida é igual à palavra de Deus. Isso é um homem perfeito para Deus. Então Deus agrada-se deste homem. Este homem é um Abraão. E Deus, então, esse homem vive todas as promessas que estão na própria palavra de Deus. Este homem vive a própria palavra de Deus. Este homem que se conforma à palavra de Deus. Este homem se torna parecido com Deus. Este homem se torna igual e semelhante ao próprio Deus. E esta é a vontade de Deus. É formar, discipular e desenvolver maior número de servos para que estes possam ser, então, cidadãos do reino. 12 e último. Que tipo de fé Josué usou ao ponto de ordenar que o sol e a lua parassem? E também a fé que ele usou para vencer e destruir os inimigos do próprio Deus. Esta fé que Josué usou é uma fé que resulta do revestimento da armadura de Deus, que resulta de Josué ser um homem que buscava fazer-se cheio do Espírito Santo. Através do quê? Através da meditação às Escrituras Sagradas, através da observação às Escrituras Sagradas, Josué era um homem cheio do Espírito Santo. Por esse motivo é que Josué tinha um espírito de intrepidez, um espírito de audácia, um espírito de fortaleza, um espírito de justiça, um espírito de sabedoria. E era isso que Josué usava, tal como nós vimos nesse sinal que a porta fez, que é a confirmação disso que nós estamos a dizer. Este espírito que revestia a Josué, que fazia com Josué desse ordens ao sol e à lua. Por quê? Porque Josué
ele sabia que estava a operar na plenitude divina, usando o quê? O poder do Espírito Santo, o poder da palavra de Deus e o poder do nome de Jesus Cristo. Há pessoas que não acreditam na divindade de Cristo, muitas, que até vão à igreja, não sabem que Cristo é Deus. Então, dá gozo a pessoa buscar este discernimento, ter este coração humilde, fazer-se humilde em espírito, poder aprender a conhecer este Deus que é Jesus Cristo e poder anunciar o Evangelho e ter a graça de contemplar e ver Jesus Cristo refletido em todas as Escrituras, de Gênesis até Apocalipse. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer o vosso interesse, presença, consistência e perseverança. Deixem ficar os vossos comentários. Encontre este material em nossos arquivos digitais. Façam like às nossas páginas através deste conteúdo. E também não se esqueçam de partilhar esses conteúdos com a vossa vasta rede de contatos para que a nossa comunidade continue a crescer. Encontre esses conteúdos nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende, LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, EloApp, nosso webpage www.academiaserve.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.